Olá a todos! Hoje será apresentado um trabalho com o título Manejo de reprodutores, variabilidade genética e tamanho mínimo de estoque. O grupo é composto por Florência Char e Kim Catalani, na disciplina de reprodução de teleósteos. O manejo de reprodutores possui basicamente três tipos de sistema. São os sistemas de tanques-rede, captura, sistemas de recirculação, viveiros de engorda e sistemas estáticos. Nos sistemas onde há captura, os reprodutores, gametas ou ovos são provenientes do ambiente natural. Viveiros de engorda mantêm plantel de reprodutores com baixo controle dos parâmetros ambientais, sofrendo variações do ambiente em si. Sistemas de recirculação, os reprodutores são mantidos com alto controle dos parâmetros ambientais e uma qualidade de água ótima. Em sistemas estáticos ou pound systems, não possuem meios especiais de tratamento de água. Os resíduos sólidos se depositam no fundo do tanque e se acumulam ao longo do tempo. Já nos sistemas de tanque-rede, mantêm-se reprodutores em condições ambientais variáveis, porém se utiliza da hidrodinâmica local para a manutenção da qualidade da água. Independentemente do sistema a ser utilizado, os parâmetros físico-químicos e de qualidade da água são de extrema importância. Eles são específicos para cada espécie e estágio de desenvolvimento, e alguns parâmetros podem também influenciar em processos metabólicos e fisiológicos. Além disso, alguns parâmetros muito importantes a serem destacados são temperatura, oxigênio dissolvido, pH, compostos nitrogenados, sólidos suspensos totais, composição alimentar e fotoperíodo. Dentro dos principales objetivos para a manutenção de reprodutores, podemos hallar a reprodução, o repovoamento, o consumo direto e as aplicações biotecnológicas. Um conceito muito importante na hora de fazer cultivos acuícolas é a variabilidade genética. Mas o que é a variabilidade genética? Ela refere-se à diversidade nas frequências genéticas entre indivíduos ou às diferenças entre populações. As mutações, a reprodução sexual e a deriva genética são as principais variáveis que afetam na variabilidade genética. Agora, o que é a deriva genética? É um efeito sobre as populações que altera as frequências dos alelos e a predominância dos caracteres, e assim muda a diversidade genética do grupo. Esse efeito o que tende a fazer é formar populações homocigóticas. Tem três tipos de derivas genéticas, mas a que é mais frequente na aquicultura é o efeito fundador. O efeito fundador acontece quando se instala uma nova população a partir de um número de indivíduos iniciais muito baixo. Então, o que acontece é uma diminuição na variabilidade genética. Agora, qual é a importância da variabilidade genética dentro dos cultivos e dentro das populações naturais também? É que ela garante a diversidade de genes na espécie e é necessária para os indivíduos enfrentar as mudanças ambientais e se desenvolverem do jeito correto, evitando assim afloramento de doenças. A diminuição da variabilidade genética aumenta a probabilidade de ser os indivíduos menos resistentes às condições adversas do ambiente. Existe sempre um risco da perda de diversidade genética na criação de incubatórios devido à taxa acelerada de deriva genética em reprodutores potencialmente pequenos. Então, uma perda de variabilidade genética promove uma maior sensibilidade às mudanças ambientais e afeta o crescimento e a reprodução. Os programas de conservação e cultivo o que fazem é a manutenção de altos níveis de variabilidade genética e baixa endogâmia para evitar problemas. O mau manejo dos cultivos se dá por desconhecimento das relações genéticas entre os reprodutores, porque se utilizam indivíduos muito próximos para obter novas progenies, e também porque o número de reprodutores usados é muito baixo, o N de reprodutores é muito baixo. Então, nesse ponto, análises genéticas de lotes de piscicultura representam informações de grande importância para um correto manejo dos peixes e dos cultivos. As técnicas mais utilizadas para medir a variabilidade genética em peixes são de tipo de análise de variação genética qualitativa. Só vou mencionar as duas
más citadas por la bibliografía, que son la amplificación aleatoria de ADN polimórfica, que es un tipo de marcador genético basado en la técnica de PCA, normalmente conocida, y también los microsatélites, que los microsatélites son cortas secuencias repetitivas de DNA que son usadas como marcadores genéticos también para estudiar la herencia de genes en familias, ya que los mismos son repetitivas de generación en generación. Entonces, aquí en estas tablas lo que se puede observar es simplemente cómo de una generación salvaje para un F1, un F2 que son cultivadas, la variabilidad genética disminuye bastante. Entonces, lo que eso está básicamente mostrando es que de generación en generación se produce una disminución de la variabilidad genética y esa puede ser medida a partir de esas dos técnicas que yo mencioné agora. Agora, o que começou a se fazer faz vários anos já é um melhoramento genético para os estoques reprodutores, para tentar ter a maior diversidade genética possível. Então, esse melhoramento genético dos peixes pode ser alcançado de diferentes maneiras, de diferentes jeitos. Como, por exemplo, a mudança na frequência de uma determinada característica em uma população, a introducción de caracteres presentes en otra población de la misma especie o de una especie diferente, la población de interés, ¿no? Mudanzas en la constitución cromosómica, mudanzas de sexo y hibridización e inserción de genes. Todas esas técnicas son realizadas en tubos de ensayo en un laboratorio, son todas técnicas de biología genética, biología molecular, feitas in vitro y después testadas en vivo para tentar melhorar un nivel de variabilidad genética dos estoques. O objetivo final do melhoramento genético é que as novas gerações tenham um melhor desempenho que a geração parental e isso implica que tenham uma variabilidade genética maior, não menor. A FAO, por sua parte, fala que programas de melhoramento selectivo bem elaborados ao longo prazo pueden aumentar la productividad de las especies en 10% por generación. Entonces, un tipo que de una generación F1 a una F2, a variabilidad genética aumente un 10%, que es eso que debería acontecer na hora de hacer los cultivos. O que puede ser feito para reducir el riesgo de perda de variabilidad en los estoques cultivados es, por ejemplo, evitar la utilización de pocos reproductores, entonces que o N de reproductores sea o más grande posible, a elección correcta do tamaño de los animales, respetar o utilizar el ciclo completo de vida de los animales, pegar de larva hasta llegar a un adulto, no solo una parte del ciclo de vida de ellos, evitar acasalamiento entre individuos más aparentados, y hacer estudios genéticos das populações para ter controle das informações genéticas dos animais que estão sendo utilizados. É muito importante ter em conta que a redução da variabilidade genética nos estoques é uma coisa irreversível e que só pode ser revertido com a introdução de um novo material genético. Não tem outro jeito. Então, é muito importante ter em conta também que uma geração é suficiente para promover grande perda de variabilidade genética. Isso tem uma influência muito grande, por exemplo, nos cultivos que são feitos para repovoamento e o efeito que isso pode ter na natureza depois, como vai falar Kim daqui a pouco. Aqui são dois estudos de caso como exemplos. São dois estudos que mostraram perda de variabilidade genética nos estoques en poblaciones de peixes aqui no Brasil. Uma foi no Solea senegalensis, onde observaram uma redução da variabilidade genética dos reprodutores dos F1 para F2 e F3 de um 50%. Então, a perda da variabilidade genética de uma geração para outra foi 50%. Pensando que, según o indicado pela FAO que eu mencionei anteriormente, deveria ser um aumento de 10% entre uma geração e outra. Outro exemplo, em Lattes calcarifer, o que eles observaram foi que após uma seleção por tamanho para reduzir o canibalismo, porque é uma espécie que cultivada apresenta uma grande índice de canibalismo,
Eso provocó una alteración en la composición de las familias, con algunos machos que dejaron de contribuir como progenie. Entonces, un número de machos disponibles para se reproducir disminuyó, y eso que causó fue una disminución muy grande también na variabilidad genética da progenie. Então, a partir da necessidade de ter mais informação sobre a situação genética, tanto dos toques reproductivos en cautiverio como da natureza, es que surgió como a idea de hacer mapas genéticos. Esos mapas genéticos se hacen a partir de las técnicas que yo mencioné anteriormente también, y el objetivo de ellos es ter como un árbore, como si fuese un árbore genealógico das informações genéticas das espécies. Então, isso virou essencial para a identificação e a monitorização de genes ou regiões genômicas que têm um interesse econômico. A maioria das informações disponíveis são escassas ainda, é algo muito novo, e eu achei aí um quadro que eu apresento aqui, que tem informações das espécies que tem agora, mapas genéticos, y elas só têm até o 2005, mais ou menos. Mas isso parece ser, aunque es uma tarefa bem complicada de ser feita, parece ser algo bem interessante, porque esos mapas forman bancos de recursos genéticos que, junto con técnicas de reproducción asistida, contribuyen a la conservación de especies silvestres, por ejemplo, en riesgo de extinción, y también en especies que tienen interés zootécnico o agrícola. Todo eso contribuye a mantener a diversidad y a mejorar la producción de especies cultivadas. Bom, então agora, com todo esse backup de informação sobre a variabilidade genética e o efeito da variabilidade genética nos estoques reprodutores e nas progenies, eu vou deixar o Kim falar um pouco sobre o efeito que isso pode ter no repovoamento. E a gente escolheu falar também um pouco sobre o repovoamento porque é dos objetivos que são mais falados, né, para os cultivos, e que também achamos que tem um efeito bem forte, que a variabilidade genética pode ter um efeito bem forte na natureza e no repovoamento. Então, bom, deixo o Kim para falar para vocês isso. Agora falando sobre repovoamento. Segundo Agostinho e colaboradores, repovoamento é a introdução de organismos no meio natural provenientes de uma estação de produção ou, em alguns casos, provenientes de outros ambientes naturais que não estejam degradados. Existem três tipos principais de repovoamento: aqueles que visam a mitigação de impactos devidos a obras costeiras, perturbação e degradação de habitats naturais, recuperação de populações devido a alterações físico-químicas e poluição, e aumento da população sobreexplotada na recuperação de estoques pesqueiros. O repovoamento tem seu início na metade do século XIX, baseado tão somente no número de larvas liberadas, sem controle de efetividade, não demonstrou aumento nas capturas quando relacionado às pescas, baixa variabilidade genética desses animais que estão sendo inseridos no ambiente e um manejo inadequado na hora da liberação desses animais ou até mesmo no manejo em laboratório. Atualmente, há um novo enfoque para a questão do repovoamento, colocando mais tecnologia de produção e marcação de juvenis, um planejamento e avaliação da efetividade desse repovoamento, uma variabilidade genética e um manejo refinado em todos os processos de cultivo desses animais. Para que haja um repovoamento eficaz, devemos seguir alguns passos, como, por exemplo, a seleção de espécies-alvo levando em conta a tecnologia, a demanda pelo valor comercial e a pesquisa na comunidade para saber se realmente essa espécie é uma espécie a ser repovoada. Deve haver um plano de manejo para cada espécie, levando em consideração a reprodução, larvicultura e manutenção de um plantel de reprodutores. Devemos ter a definição de medidas de efetividade, marcadores, levando em consideração flutuações naturais
Deve haver também um controle sobre patógenos, para que não haja inserção no ambiente natural de patógenos estranhos àquele local. Devemos levar em consideração também fatores ecológicos e biológicos da espécie. A definição de estratégias de liberação, como local, período, condições ambientais, também deve ser levada em conta. A avaliação deve ser feita em pequena escala e também deve haver um condicionamento, tanto alimentar quanto comportamental, principalmente quando há o processo de repovoamento de peixes carnívoros, predadores. Estes têm que saber como se alimentar na natureza e, se não, se defender ou fugir. Deve haver também na definição de um padrão econômico e político junto aos pescadores artesanais e indústria da pesca, bem como as comunidades locais. Para se avaliar a efetividade do repovoamento, são levantadas três hipóteses. A hipótese positiva a curto prazo, onde os peixes soltos sobrevivem, mas não reproduzem. Uma hipótese negativa, onde os peixes sobrevivem e reproduzem sobrepondo a população nativa, reduzindo assim a variabilidade genética. E a hipótese positiva, os peixes sobrevivem, reproduzem e contribuem para a diversidade genética da população. Uma dificuldade em avaliar a variação gênica em peixes cultivados é a falta de registros genéticos completos ou o desaparecimento de um grande número de animais da população nativa. Por isso, existe um esforço para que se faça estimativas apropriadas de plantel de reprodutores. Porém, a mistura, o cruzamento de peixes da população nativa com peixes liberados no ambiente pode promover a perda de genes importantes para a adaptação da população no local. Isso ocorre porque cada população de uma determinada espécie possui um pool de genes diferentes para adaptação local, e dessa forma, quando o local é reabastecido com indivíduos criados em cativeiro que não se originaram do habitat da população nativa, genes importantes para a sobrevivência naquele habitat podem ser reduzidos ou mesmo perdidos. Dessa forma, qualquer tentativa para reabilitar populações reduzidas depende de manter tão íntimo quanto possível a variabilidade genética da população selvagem com os peixes que serão liberados no ambiente. Podemos levantar algumas problemáticas relacionadas ao repovoamento, dentre elas a baixa variabilidade genética, onde a reprodução entre indivíduos com carga genética semelhante pode gerar o afloramento de genes ligados a doenças genéticas. Existe o alto risco de disseminação de patógenos entre os indivíduos, levando a mortalidades massivas das populações nativas. Há também o baixo estoque para o repovoamento, levando em consideração a mortalidade inerente ao processo, pode levar ao fracasso do processo de repovoamento. Dentre eles, podemos citar a predação e a proporção entre macho e fêmeas incorreta. Existe também a má gestão de manejo e o baixo valor do produto, onde é influenciado pela época do ano, o recurso hídrico inapropriado e o manejo inadequado dos animais nos processos de despesca. Bom, agora a gente vai apresentar três estudos de caso que achamos bem interessantes porque abordam a temática do que falamos ao longo da apresentação e como a variabilidade genética é tanto estudiada em diferentes aspectos, como também tem um efeito dependendo do objetivo. Então, no primeiro estudo, que foi de Lopera Barrero e colaboradores no 2008, esse estudio foi titulado Caracterização genética de lotes de peixes utilizados em programas de repovoamento e sua importância na conservação genética na piscicultura. Nesse trabalho, eles falam sobre a importância de considerar a variabilidade genética em programas de repovoamento para reduzir o efeito da variabilidade em poblações naturais e também nos cultivos e no ecossistema mesmo. Eles o que fizeram foi analisar a variabilidade genética de 3 lotes de peixes que eran mantenidos en piscícolas en Paraná, aquí no Brasil. Esos peixes, as especies que eles analisaron foram Leporinus elegantus, Piaractus mesopotamicus e Progylus lineatus. E o que eles observaram foi que tanto no Leporinus como no Progylus,
eles observaram que existe uma alta variabilidade genética dentro dos estoques dos reprodutores. Mas, em piaratos mesopotâmicos, eles observaram uma variabilidade genética reduzida no estoque dentro dos reprodutores que eles estavam mantendo, né? E o que eles observaram foi que essa baixa variabilidade foi por efeito fundador e o manejo que eles tinham dentro das piscícolas. Então, eles observavam nas progenies que a variabilidade genética diminuía muito porque o manejo era ruim. Eles tinham manejos não adequados com os peixes. Como, assim também, a quantidade de reprodutores utilizados era muito baixa. No segundo estudo, feito por Wasco e colaboradores no 2002, eles fizeram monitoramento do Brachycephalus utilizando RAPG, que foi uma das técnicas que eu falei quando falei um pouco de quais metodologias eram mais utilizadas dentro dos análises genéticos das populações. Bom, eles utilizaram essa metodologia e o que eles fizeram foi uma comparação da informação genética de populações selvagens e as que eles tinham em cautiverio para analisar a variabilidade genética das mesmas e comparar as poblações selvagens com as de cautiverio. Todo eso foi dentro de un programa de cría también para repoblamiento de esa especie. Las poblaciones que fueron cultivadas mostraron valores genéticos considerablemente menores que las poblaciones salvajes, con valores muy altos de polimorfismos. O que eso refleja fue una práctica común, real, en la cual se utilizan pocos casais de reproductores para cultivo. Entonces, tiene una progenie exitosa, tipo una cantidad de sobrevivientes altos y bons, mas a variabilidad genética fue muy baja. Entonces, eso fue útil para también, en esa especie en particular, comenzar a discutir las estrategias adecuadas para poder hacer un manejo de los reproductores, un manejo genético también de los reproductores, y para así contribuir en un repoblamiento con una conservación de la biodiversidad de las especies, que como falou Kim, también tiene un riesgo muy alto cuando los organismos que son que voltan para a natureza tem uma variabilidade genética muito baixa e isso o que produz é um efeito muito grande nas populações naturais. No terceiro e último trabalho que a gente achou interessante aqui foi um trabalho feito por Machado e Schiaffino e colaboradores e eles avaliaram a pérdida da variación genética no salmón atlántico, los estoques que estaban siendo cultivados también para repoblar. Aquí es un punto muy interesante porque el cultivo del salmón es un cultivo muy polémico, muy falado, y ese trabajo aborda el riesgo que esos cultivos tienen. Ellos hablan que a cría de salmones con alta variabilidad genética es una prioridad para complementar poblaciones naturales y que a reproducción de los salmones en cautiverio es feita con un fin de mejorar las poblaciones silvestres no norte de España. Entonces, el objetivo de él es precisamente hacer cultivos con variabilidades genéticas altas. En ese estudio, ellos demostraron que los reproductores adultos que ellos tenían elegido para crear nuevas generaciones mediante estas ovas artificiales, conservaron todas las variabilidades genéticas presentes en las poblaciones naturales y también eso demostró que a escolha dos reproductores foi boa, né? Como que eles escolheram reprodutores bons. Porém, eles observaram
pérdida da variabilidade genética nos juvenis debido a uma mala estratégia reproductiva, porque a proporção de sexos foi inadequada e essa proporção de sexos foi identificada como uma das causas da perda da variabilidade. Então, se sugeriu nesse trabalho que deveria existir um aumento no número de machos para assegurar os padrões genéticos nativos da espécie. Então, para fechar, achamos importante que dentro dos estoques de reprodutores cultivados, o objetivo de esse cultivo tem que estar bem definido e também os conceitos do que é a variabilidade genética e como ela pode realmente afetar no nosso objetivo, tem que ser tomado em conta. Asimismo, esa decisión y cómo esa reproducción, eso es efeito, pode ter também um efeito muito maior na natureza, que a gente não percebe. Como você pode cultivar os peixes, jogar no mar e está de boa, mas agora a variabilidade genética que eles têm, como isso pode ter um efeito na natureza também e na biodiversidade natural, é um ponto que achamos muito interessante para discutir entre nós também quando estamos fazendo esse trabalho. Então, bom, a ideia é essa, como a gente se plantear ou pensar também que podemos estar fazendo algo com uma intenção muito boa, mas ter todas as ferramentas e os conhecimentos para saber se estamos fazendo as coisas certas também é algo muito interessante. Achamos interessante também que ter novos enfoques que considerem tecnologias para produções muito mais conscientes são muito úteis e que deveriam ser muito mais fomentadas, como que deveriam ser muito mais acessíveis para todo pessoa que quer fazer alguma coisa relacionada com cultivos, de cultivos reproductores para ter progenies com, por exemplo, um objetivo de repovoamento. Que desse jeito, o que seja feito do melhor jeito possível. Com isso, tomamos por encerrado o nosso trabalho, agradecemos a atenção de todos, em especial ao professor responsável da disciplina, e até breve.